Gostaria de agradecer a invitação do governo de Chihuahua por estar aqui neste momento muito importante e feliz de Chihuahua, porque México, América Latina e o mundo passa por grandes cambios e encontro tão importante como este, congresso mundial com muitos expertos, a troca de experiências de las buenas práticas é fundamental para podermos aprofundar debate sobre o mundo de trabalho. Eu trago o agradecimento de minha central, Força Sindical, que é a segunda central brasileira, que tem 1.700 sindicatos afiliados, representando 8 milhões de trabalhadores em Brasil. Eu gostaria de agradecer ao licenciado Fidel Pérez Romero, secretário do Trabalho, por la invitação, a Dom Ângelo Guilhermo Ruiz Moreno, e também a la CTM, na pessoa de seu dirigente máximo aqui em Chihuahua, licenciado Zapata, ao companheiro Salvador Medina, que insistiu muito para que eu estivesse aqui presente. Final de ano em Brasil, tivemos eleições municipais em 7 de outubro e eu participei das eleições com apoio a candidato à alcaldia de Porto Alegre, da cidade que vivo, e fomos vitoriosos e eu não pude ficar para comemorar a festa, mas porque entendia que era importante estar aqui em Chihuahua, agradecer a la gente de Chihuahua, muito hospitaleira, muito hermosa e que tem nos tratado muito bem. Gracias, povo de Chihuahua. Minha apresentação traz estudo do Departamento Intersindical Estatístico e Estudo Socioeconômico de Brasil, que se chama DIESE. É instituto que é financiado por todas as centrais sindicais brasileiras, muito respeitado no Brasil, que tem técnicos economistas, estatística, que orientam o movimento sindical quando tem que sentar à mesa com o governo para discutir temas do mundo laboral, temas da economia. Nesta exposição, eu vou fazer uma análise crítica de los anos 90 até os dias de hoje, os avanços, os logros e as muitas coisas que ainda há por fazer em Brasil para avançarmos numa política de justiça social. Também na análise projetamos para que o Brasil possa ser a quarta, a quinta potência mundial nos próximos 20 anos, que políticas há necessárias de fazer para podermos avançar. Então, eu vou falar das coisas boas e das coisas malas de Brasil, porque gostaria que vocês tivessem uma compreensão de como o movimento sindical brasileiro enxerga a situação das Américas e, com isso, o impacto em Brasil. É importante que também fique claro para vocês que a troca de las experiências, de las buenas práticas, não quer dizer que sirvam como modelo para ser copiado, mas sim para que vocês possam perceber os acertos e os erros que nós cometemos e para que os mexicanos, os próprios mexicanos, busquem seu caminho para melhorar a vida de los mexicanos. São vocês, através de los debates que, como este que está sendo feito neste momento, há que se multiplicá-lo por México afora, para que del tripartismo, del diálogo social, surja e aponte as políticas públicas necessárias para a distribuição da renda, para melhorar os salários, para melhorar a qualidade de los empregos. Que tenhas mais emprego decente. Eu vou tomar uma tequilita aqui para
acalmar los nervos. El Brasil experimentou importantes cambios em los primeiros 10 anos do século XXI e o movimento sindical ha sido protagonista em esse processo. Em los primeiros 10 anos do século XXI, diversos indicadores revelam uma década muito diferente da anterior. Em esse período, principalmente a partir de 2004, foram revertidas incontáveis tendências observadas em los anos 90. Em aquela década, o desemprego se hizo o maior e mais grave problema do país em la percepção da população brasileira. O emprego crescia pouco e concentrado em ocupações precárias e informais, e os rendimentos e sueldos apresentaram caídas expressivas. A desestruturação do mercado de trabalho em Brasil, los anos 1990, coincidiu com a hegemonia no mundo do pensamento único neoliberal, que advogava que só com a adoção de reformas que flexibilizassem a legislação laboral, novas ocupações, aunque precárias, seriam criadas. Em essa visão dominante na época, mercados de trabalho mais flexíveis eram capazes de criar mais emprego. Em la maior parte do período, o desemprego diminuiu de forma consistente. Em la expansão da ocupação foi liderada por empregos formais e os sueldos, aunque discretamente, volveram a crescer. E essa reversão de tendência ocorreu sem que nenhum cambio institucional de maior capacidade haya sido adotada em la legislação laboral brasileira. Cabe então perguntar: lo que cambió el país en los últimos 10 años para explicar esa radical alteración de la tendencia presente en el mercado de trabajo y tenida como irreversible en los años 1990? Certamente las respuestas envolven dimensiones económicas, sociales, institucionales y políticas. La primera, y tal vez más importante, fue la evaluação do nível de crescimento econômico. A taxa média de crescimento do país mais que dobrou em relação ao período anterior. Este cambio de nível registra a partir de 2004, liderada inicialmente pelo setor exportador, foi rapidamente internacionalizada com a expansão do mercado doméstico e o crescimento do emprego formal. Complementarmente, as políticas públicas adotadas no período deram forte impulso ao virtuoso processo de distribuição e desconcentração da renda do trabalho, que realimentou o ciclo de crescimento apoiado no mercado doméstico. Merecem destaque entre as principais políticas públicas adotadas em o período a valorização do sueldo mínimo, as de transferência de renda, previdência, assistência social e Bolsa Família. E las de crédito, principalmente o crédito consignado, que é crédito em Brasil que havia o desconto direto em la hoja de pagamento do trabalhador, por isso os juros eram bem mais baixos que o mercado. Essas medidas ampliaram a capacidade de consumo e de los segmentos sociais de la base de la pirâmide de la renda, dinamizando e reforçando o crescimento do mercado interno. Alguns indicadores señalam a nova tendência. Em 10 anos, entre 2001 e 2011, o país criou 19,1 milhões de empregos formais, segundo dados do Ministério de Trabalho. As informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o Instituto do Governo, mostra que cada 10 novas ocupações criadas, 7 foram empregos formais. Para efeito de comparação, em la década anterior, aproximadamente 3 de cada 10 novas ocupações criadas eram empregos formais. A taxa de desemprego baixou del 20,8 em 2003 para 11 em 2012, segundo dados do DIESE, que o DIESE tem uma outra forma de calcular a questão de desemprego.
calcula todo o trabalhador que procurou emprego e não conseguiu emprego. O IBGE mede, o trabalhador está trabalhando em um emprego que não seja formal, está empregado. Então, por isso, há taxas diferentes e eu quis trazer aqui as duas taxas para vocês terem uma ideia. Então, a taxa del diese baixou de 20,8% em 2003 para 11% em 2012, 11%. Por el IBGE, caiu del 13% para 5,3% em 2012, que é a taxa oficial que o governo utiliza hoje para dizer que a inflação em Brasil está em 5,3%. A renda domiciliar per capita cresceu 31,1% entre 2003 e 2009. E o poder aquisitivo do sueldo mínimo aumentou 66% entre abril de 2002 e janeiro de 2012, já descontada a inflação. Em 10 anos, a renda de los mais pobres cresceu 90%. Em 2011, o Brasil alcançou o mais pequeno nível de desigualdade de sua história, de índice Gini, de 0,501. A classe média brasileira já representa mais da metade da população do país. Em los últimos 10 anos, 35 milhões de brasileiros ingressaram nesse estrato social. Se estima que até o fim de 2012, a classe média brasileira sumará mais de 100 milhões de pessoas, legando até 53% da população ante os 38 de 2002. Nos últimos anos, o Brasil sacou 28 milhões da pobreza e trabalha para quitar 17 milhões mais da extrema pobreza, que se chama um programa desenvolvido por o governo chamado Brasil Sem Miséria. Em 2011, 87% das categorias negociaram aumento real, mientras que em 2001 esse percentual chegava solo a 50%. Negociação de los pisos salariais, ganancias reais aún maior, 93% de los pisos conquistaram aumento. Em los últimos 10 anos, entre 2001 e 2011, os 10% mais pobres do país tiveram um crescimento da renda acumulada de 91,2%, mientras a cota mais rica da população obteve em esse mesmo período um incremento del 16,6% da renda acumulada. Por lo tanto, a variação de aumento de ganancias reales foi de 5,5 vezes mais rápida para o 10º mais vulnerável de los brasileiros. A política permanente de valorização do soldo mínimo, programas sociais como Bolsa Família, Brasil Carinhoso, Brasil Sem Miséria, Minha Casa Minha Vida, as demais políticas de renda do governo federal actuam em la mesma direção de la maioria de la renda del trabajo. La política permanente de valorização del sueldo mínimo, programas delante desse novo quadro mais favorável, nos surpreende que a renda del trabalho haya representado considerável desconcentração de los últimos anos, revertiendo a tendência em curso em las décadas anteriores. O coeficiente em Gini, principal indicador que afere a distribuição de renda de um país, passou de 0,596 em 2001 para 0,501 em 2011, mientras mais próximo de zero, o indicador está mais pequeno em las concentração de renda, e mientras mais próximo de 1, maior a concentração de renda, demonstrando uma consistente trajetória de descentralização da renda do trabalho. Mais uma tequilita. Mesmo com os avanços recentes, ao persistirem problemas, a informalidade e a rotatividade são elevadas, e os salários são baixos em Brasil. Y el país es uno de los campeones en el ranking de las peores distribuciones de renda del mundo. El Brasil camina para ser la quinta economía del mundo. Brasil
y lega el fin de la primera década del siglo XXI con una situación inédita y desafiadora. El país camina para ser la quinta economía del mundo medida por el Producto Interno Bruto, el PIB. Sin embargo, en la medida de la primera década del siglo actual, el Brasil aún ha ocupado el cuarto puesto como país más desigual en una muestra de 110 países. Además, el Brasil está cerca de la renda média per cápita mundial, en torno de la 50ª economía, en una escala de cerca de 150 países, establecida por el Banco Mundial. Aqui, nosotros vamos fazer uma previsão do que o movimento sindical pensa em los próximos 20 anos para que o Brasil seja a quarta, quinta economia do mundo e que políticas há necessárias para ser encaminhadas por el governo. Em los próximos 20 anos, o potencial produtivo do país deverá alcançar o ápice dos 2 décadas de desafio e oportunidade histórica. Mirando em retrospectivas as 3 últimas décadas e, em especial, a última, se pode dizer que o Brasil está diante de uma oportunidade histórica única. Está em curso um forte câmbio demográfico que vem alterando as taxas de crescimento da população total, da população em idade ativa e da população economicamente ativa. E nas seguintes décadas, até 2030, a ventana de la oportunidade demográfica permitirá, em teses, que o país dê um salto de qualidade em termos de renda por habitante e de qualidade de vida. Em los seguintes 20 anos, o potencial produtivo do país deverá alcançar o ápice, com a máxima participação de jovens e adultos em el mercado de trabalho, lo que pode significar uma grande contribuição para que o país obtenha os melhores resultados. Essas oportunidades históricas dificilmente se repetirá ao largo desse ciclo. Esse potencial produtivo será mais bem aproveitado se o padrão de desenvolvimento escolhido por la sociedade brasileira nos próximos anos seja capaz de incluir toda a população que ingressa em el mercado de trabalho em empregos de qualidade em termos de renda, proteção social e produtividade. É evidente que não se trata de uma tarefa trivial e que as dificuldades e os desafios são imensos. Como fazer um modelo de desenvolvimento de la inclusão e la redução de la desigualdade em uma sociedade que sigue sendo uma das mais injustas do mundo? Como consolidar um projeto de desenvolvimento em que a valorização do trabalho seja o principal elemento constituinte? Como competir com condições vantajosas com países e empresas em um contexto de enorme disputa por la divisão internacional do trabalho? Como garantizar a sustentabilidade ambiental em esse modelo? E como fazer todo esse fortalecimento da democracia e conciliando os interesses dos diversos segmentos sociais? Provavelmente o caminho com maior oportunidade de êxito será lo de continuar o enfrentamento de nossas características históricas mais negativas, a péssima distribuição de renda, transformando em combate à desigualdade em la mola impulsora do desenvolvimento brasileiro. A experiência brasileira recente demonstrou que uma discreta melhora em um ambiente econômico interno e externo, que dada com política pública de forte impacto distributivo e legitimada em um ambiente de diálogo social, teve um impacto muito positivo nos indicadores econômicos e sociais. Dito outro modo, o principal objetivo estratégico do projeto de desenvolvimento tendrá que ser o enfrentamento da desigualdade, buscando aproximá-la de normas civilizadas. Se trata de garantizar políticas públicas, principalmente soldo mínimo e educação, para que a inclusão de los trabalhadores e de las famílias de menor renda se dê em empregos de qualidade e com sueldos decentes. Melhoria do ambiente das negociações coletivas. Cada ano cresce a cota de categorias que conquistam aumentos reais de sueldo.
En 2011, 87 de las categorías negociaron aumento real, mientras que en 2001 ese percentual llegaba solo a 50%. Compite um registro sobre as relações de trabalho em essa última década. A melhora e o cenário político e econômico permitiram melhorar o ambiente de negociação coletiva em período recente. O balance de negociações del DIEESE ha mostrado evolução contínua em los resultados de la negociação de reajustes anuais e de los pisos salariales. Cada ano viene crescendo a cota de categoria que conquista aumentos reais de salários, mantendo o ritmo de crescimento econômico e de geração de emprego em la próxima década. É possível que o país, por primeira vez em sua história econômica, vivencie um período de escassez relativa de mão de obra, com taxas de desemprego muito baixas. Em esse cenário, é provável que as condições de negociação continuem melhorando e que os salários presentes elevações consistentes em linha com o desejado crescimento da produtividade em Brasil. Negociação de los pisos salariais, ganancias reais aún maiores, 93% de los pisos conquistaram aumento. La fixação de los pisos salariais visa assegurar uma remuneração mínima para várias categorias profissionais que seja, em princípio, superior ao valor do salário mínimo, elevando o nível de remuneração de los trabalhadores e reduzindo o abanico salarial de las empresas. A adopção de pisos também pode ajudar em la redução de la rotatividade de la mano de obra, especialmente em los puestos de trabalho de menor qualificação, uma vez que desestimulada a dispensa de trabalho para substituir o outro por outro com salários mais baixos. Además disso, o piso contribui para o incremento de la massa salarial, para a ampliação do mercado de consumo interno e, consequentemente, para a sustentação do ritmo da atividade econômica. Sin embargo, os dados divulgados por DIEESE para 2009, os dados do DIEESE mostram que 93% de los menores pisos salariais registrados obtiveram reajustes superiores à la variação acumulada de la inflação em cada database. Vetores que impulsionam o crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Em o curto prazo, em função de los grandes eventos esportivos que o país estará recebendo em la Copa do Mundo de Futebol, em 10 cidades e as Olimpíadas em Rio de Janeiro 2016, um conjunto de obras e de infraestrutura está se realizando no Brasil, impulsionando a economia locais e o conjunto da economia brasileira, todos com impactos positivos na geração de emprego. Em el médio prazo, há a possibilidade de ampliar e consolidar as relações econômicas com as novas áreas dinâmicas da economia mundial, especialmente as relações com o continente asiático e a Rússia. Em curto, médio e largo prazo, o descobrimento do pré-sal certamente terá impactos positivos em segmentos importantes da economia nacional, em la indústria em geral, em la cadena produtiva do petróleo e gás, em la indústria naval, em la área ambiental, em ciência e tecnologia, e, sobretudo, em la formação de mão de obra qualificada nos próximos anos. As promissoras perspectivas do pré-sal em la exportação de derivados de petróleo deverão contribuir para diminuir ou superar as restrições de financiamento externo, tanto por el lado del saldo positivo em la balança comercial, como por la atração de inversões para el setor. Espero estar sendo compreendido por ustedes. El centro de la disputa, el enfrentamento de la desigualdad. Los recientes acontecimentos de essa primeira década del nuevo ciclo abrem, em teses,
possibilidade para o Brasil avançar e dar um salto em la qualidade de vida e del bem-estar de sua população. Em la história econômica, é difícil encontrar um país desenvolvido que alcançou alto nível de renda e de bem-estar sem um projeto claro de desenvolvimento que, entre outros, defenderia seus mercados durante um largo período de sua história. Em esse momento, o Brasil se encontra delante de uma interseção histórica. Ao fim da primeira década do século XXI, o Produto Interno Bruto por habitante está em torno de $10.000 por habitantes. Os atuais países desenvolvidos têm renda per capita superior a $30.000. Como caminhar em essa direção em esse início do século XXI? A disputa em el comércio internacional resume parte do dilema brasileiro. Em essa nova fase do capitalismo mundial, de um lado, as empresas asiáticas produzindo e competindo em praticamente todos os setores industriais, apoiadas em tecnologias e soldos baixos. De outro lado, as empresas de países desenvolvidos competindo a partir do domínio tecnológico em vários setores estratégicos, incluindo serviços. Para sostener esse novo ciclo de desenvolvimento apoiado em el imenso mercado doméstico do Brasil, ampliando-lo à medida que a dinâmica econômica e as políticas públicas sejam bem-sucedidas em la redução da desigualdade e caminhar em la direção de los níveis de renda de los países desenvolvidos, certamente será necessário enfrentar diversos conflitos de interesse internos e externos. Em el plano interno, alguns desafios são impostergáveis. Melhorar a educação e a saúde, realizar uma reforma tributária que reduzca a injustiça da tributação, desmontar o rentismo, ampliar a infraestrutura, tanto a econômica, carretera, puertos, ferrocarriles, etc., etc., como social, habitação e saneamento, escolas, guarderías de niños, hospitales, etc., etc. Eliminar o déficit habitacional, proteger a agricultura familiar e ampliar a reforma agrária. Essa lista não esgota os desafios, só indica algumas prioridades. Sem elevar a produtividade da economia brasileira, não é aceitável suponer que a atual trajetória de elevação do PIB seja sustentável, pero como aumentar a produtividade do país com a atual qualidade da educação brasileira. As escolas públicas para niños e jovens oriundos de las famílias de menor renda deveriam ter qualidade igual ou superior às melhores escolas privadas. Como acelerar o crescimento econômico em um país que pratica as mais altas taxas de interesse do mundo, as quais contribuem para concentrar a renda e ampliar a desigualdade? Não há país com a dimensão econômica do Brasil que pague interesses tão altos para aplicações de curto prazo. É fundamental desarmar essa trampa. O campo tributário é urgente promover uma reforma que intercambie regressividade por progressividade, intercambie impostos indiretos por impostos diretos, contribuindo para a elevação da competitividade de los produtos brasileiros. Desta forma, com o cambio em la base de la tributação, as famílias mais privilegiadas do topo da pirâmide de renda passariam a ser tributadas diretamente sobre a renda e o patrimônio, viabilizando a dimensão da tributação indireta que encarece os produtos e serviços nacionais em prejuízo de los importados. Em plano externo, é fundamental administrar a taxa de câmbio como instrumento de competitividade das empresas brasileiras, tanto as que exportam como as que competem com os produtos importados. Em uma economia aberta, sem proteção e com moneda valorada, quota expressiva das empresas brasileiras tenderá a dificuldade de sobreviver à competição externa.
Sin embargo, para impedir uma apreciação irreal da moeda brasileira com efeitos perversos sobre a competitividade do país, diversos instrumentos devem ser acionados em plano financeiro, em função da conjuntura nacional e internacional. Imposto, controle de capitales, etc. Essa opção não é indolor e conflita especialmente com os interesses do capital financeiro internacional. Inclusive, isto foi fator do discurso da presidenta Dilma em la conferência da ONU, reclamando cada vez que as maquinetas americanas rodam dólar, a moeda brasileira sobrevaloriza e realmente prejudicando as exportações brasileiras. A consideração da democracia em Brasil vive baseado em la via do diálogo social. E o êxito recente da estratégia de diálogo social com o movimento sindical e com os movimentos sociais poderá servir para legitimar as opções de políticas públicas que serão implementadas. Conflitos conhecidos e latentes, atuais e futuros, tenderão a ser enfrentados em los próximos anos. A consolidação da democracia em Brasil viene baseando-se em la via do diálogo social para a composição e arbitragem de esses conflitos. O êxito recente da estratégia de diálogo social com o movimento sindical e com os movimentos sociais poderá servir de base para o futuro diálogo, contribuindo para legitimar as opções de políticas públicas que serão implementadas. A trajetória do êxito do projeto de desenvolvimento, mais alá de los buenos resultados econômicos, só tenderá sentido alcançar-se seu objetivo estratégico, ou seja, reduzir a desigualdade e melhorar significativamente o nível de vida de toda a população brasileira. Se o Brasil considerar-se como a quarta ou quinta economia do mundo, como os atuais indicadores de concentração de renda, certamente o projeto de desenvolvimento haverá falado. As transformações necessárias para colocar o país em la trajetória e situação de desenvolvimento e, a la vez, não perder as oportunidades para isso ocorra em el presente é essencialmente um desafio político. A promoção de los cambios em la sociedade brasileira é uma ação de gran envergadura, de largo prazo, e que exige eleições de projetos, políticas, programas, ações, assim como a asignação de recursos muitas vezes escassos. A la vez, a consequência dos resultados desse desafio implica câmbio relativos à situação presente e do processo distributivo da renda e da riqueza. Como promover em la democracia cambios orientados por base igualitária e políticas de promoção da equidade em uma sociedade extremamente desigual como a brasileira. A construção democrática de um projeto igualitário de sociedade em Brasil, delante da diversidade de interesses presentes e organizados, exige o fortalecimento de processos e espaços de diálogo social. Esses processos devem ser capazes de tratar interesses contraditórios e perspectivas, además de criar espaços de eleições, de apuestas, de asignações de recursos, entre tantos outros elementos. A magnitude do câmbio necessário e a ventana de la oportunidade que hoje se apresenta em Brasil estão, por lo tanto, a exigir ações políticas capazes de criar acordos sociais que hagam possível abrir espaços econômicos, culturais, sociais, territoriais para a transformação. A ação política é a base para constituir-se e colocar o interesse nacional e coletivo em el centro do projeto brasileiro de desenvolvimento. Además, ser capaz de reunir para esse fim e de maneira organizada e coerente os interesses setoriais. São atores sociais responsáveis por essa empreitada, os governos em las diferentes esferas, legislativo e judicial, partidos políticos e a sociedade civil organizada. A unidade de ação promovida por las centrales sindicales se constituiu em uma experiência que indicou seu potencial mobilizador e de negociação para acordos nacionais de transformação.
Se destaca aqui o papel do movimento sindical, em especial de las centrales sindicales, como sujeito coletivo também responsável por essa iniciativa. Em la última década de la unidade de ação promovida por las centrales sindicales, se constituiu em uma experiência que indicou seu potencial mobilizador e de negociação para acordos nacionais de transformação, como o caso do salário mínimo, entre outras iniciativas coletivas. Em 2020, será possível dizer que o Brasil se transformou em um país desenvolvido? A década está aberta a los brasileiros para organizar em suas instituições representativas, partidos, sindicatos, associações, construíram sua história. Na verdade, lo deixo aqui um desafio que para nós brasileiros estamos passando agora, que é avançar mais em las políticas econômicas que respeite, acima de tudo, buenos salários, buenos empregos, empregos de qualidade, para que a distribuição da renda e da riqueza do país atinja a todos e que o Brasil prospere muito em nossa América e que, junto com o Brasil, toda a América cresça e seja a esperança do mundo para resolvermos o problema da crise mundial. Está feito o desafio para os brasileiros, como está feito o desafio para que México volva a crescer e continuar sendo uma grande potência das Américas. Por isso, companheiros, espero que mi portunhol, como nós chamamos, tenha vocês compreendido e que a experiência brasileira sirva não para ser aplicado a México, mas como uma boa prática para que vocês, com nossos erros e com nossos acertos, possam, vocês mesmos, cambiar a política e melhorar a vida da gente mexicana. Gracias por tudo, gracias por la atenção, gracias por todos.